Olá, boa noite, a graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Podem ir acalmando o coração, o pessoal está chegando, assentando. Nesta noite nós teremos a oportunidade de refletir a respeito de uma palavra que casa muito bem com essa bela exposição musical, qual nós tivemos a oportunidade de presenciar nessa noite, e desde já, nosso parabéns a toda a equipe, envolvida aí. Foi algo literalmente espetacular, de excelência. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Então nós vamos aproveitar esta oportunidade nesta noite, onde nós estamos refletindo a respeito do Natal, a pessoa de Jesus, desde a criação até a eternidade, e trazer um conceito de que existe um segredo escondido no Natal. Para mim, o Natal é uma expressão poética dos céus. Quando nós observamos todos os elementos do Natal, o Natal foi pensado de uma forma bem detalhada. E quando nós observamos, nós ganhamos algo pedagógico em cada pedacinho de mensagem do Natal. Por exemplo, quando nós observamos as luzes do Natal, quantas cidades, o sul do Brasil dá um show para as outras capitais, para os outros estados. Quando nós observamos o sul do Brasil, nós vemos as ruas todas iluminadas, as casas iluminadas, e nós lembramos dessas luzes como as estrelas de Belém, que faziam parte do cenário do nascimento de Jesus. Quando nós observamos que no final do ano há muitas confraternizações, as empresas, os amigos, as pessoas têm este ato de presentear umas às outras, e nós observamos o ato de generosidade da pessoa de Deus, porque Jesus é o maior presente que a humanidade pôde experimentar. Aí nós observamos também os enfeites de Natal. Quão bonita é uma casa quando está enfeitada. Está ali com a sua árvore, está ali com os demais enfeites. Toda casa muito bem enfeitada, ela transmite uma mensagem de alegria. Você chega numa casa com os enfeites natalinos, você sente uma alegria, você fica alegre. E este é um retrato dos céus, porque os céus é alegre, é a alegria que há nos céus. E nós podemos observar ainda que quando nós passamos por essa época do ano, nós lembramos das comidas. Está aqui algo assim de forma bem tradicional, que é o panetone. Nós temos o chester. Eu sou daqueles que gosta de ver passas em tudo. Coloca passas no arroz, na farofa. Existem pessoas que não gostam de passas, mas parece que as passas ressuscitam no Natal. Aí a gente vê passas em tudo no Natal. Mas não é sobre o panetone, não é sobre as passas, não é sobre o chester, é sobre o poder da mesa. A mesa traz comunhão. Aí nós olhamos para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Esses elementos do Natal trazem um significado para a nossa vida cotidiana, para o ordinário. E nós podemos observar ainda que é um fator marcante no Natal, é o momento que nós temos os reencontros. Quantas pessoas aqui estão visitando seus familiares em Cabrobó? Quantas pessoas são de fora e estão visitando? Tem alguém aqui que é de fora? Quantos? Olha aqui, nós temos algumas pessoas. Talvez algumas pessoas que saíram daqui foram para outras cidades, outras pessoas de outras cidades vieram, porque é um momento dos reencontros. E quando nós observamos
a pessoa de Jesus. Jesus, através do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, ele inaugurou os reencontros. Porque um dia nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos com aqueles que talvez já partiram no Senhor. É o sorriso que o reencontro marca. Agora, tem algo, além de todos esses elementos natalinos aqui, que eu acho que todos nós temos em comum, que é a canção da Simone. Eu acho que todos nós, quando escutamos, então é Natal, e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Aí oficialmente é o Natal. Quando a gente começa a escutar o carro de som na rua, com a voz da Simone, declarando o hino oficial do Natal brasileiro, que é Natal. Então é inconfundível a voz da Simone, e nós então respiramos e dizemos: poxa, como passou tão rápido e já chegou o Natal. Mas eu gostaria de refletir em uma frase impactante de Bart, onde ele diz que o Natal é o acontecimento onde Deus entra na história, não como um espectador, mas como um protagonista, transformando a nossa realidade. O Natal não é um evento passivo, o Natal é uma ação de Deus vindo até essa terra através do humano chamado Jesus Cristo, para se entregar para toda a humanidade em amor, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que eu acabei de citar aqui para vocês. Reencontros, a alegria eterna, todos os elementos que eu acabei de citar para vocês são apenas a sombra de uma realidade projetada por Deus em Cristo Jesus. Por isso eu digo que o Natal é uma poesia dos céus. É um poema que os céus viu e através de Cristo declarou seu amor à humanidade. Toda poesia, ou a maioria delas, tem os seus versos de amor, e o Natal é um desses versos. É um dos versos de amor da pessoa de Deus à humanidade. Só que o Natal tem um segredo, e eu vou contar para vocês no final. Só que até a gente chegar no segredo do Natal, eu gostaria de construir com vocês, pegando algumas peças desse quebra-cabeça, dizendo para vocês que o Natal é o farol que acende a esperança. Quando eu falo que o Natal é o farol que acende a esperança, eu recordo de alguns marinheiros que estavam em alto mar, numa tempestade, numa escuridão, e eles estavam inseguros, com medo, porque eles não enxergavam o farol naquela noite escura e tenebrosa. Só que ao passar das horas, eles começam a enxergar, em meio àquela escuridão, uma luz distante, e eles começam a perceber que era a luz do farol. O Natal é isso. O homem estava numa escuridão, e Jesus, que nasceu numa manjedoura, e Jesus que veio como um menino, que trouxe esperança para os desesperançados. Ele é a esperança para aqueles que estavam sem expectativa nenhuma. Aí nós lemos Isaías 9, 1 e 2, que diz:
esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Aqui nós estamos, há alguns anos atrás, antes de Cristo, em que estas duas regiões no Reino do Norte, usando uma expressão popular, estavam comendo pão que o diabo amassou nas mãos do rei da Síria. E Deus permitiu com que o reino do norte fosse levado cativo pela Síria. E o próprio texto bíblico vai descrever que este momento que eles enfrentaram era um momento de escuridão e desespero. Recentemente nós enfrentamos a pandemia do coronavírus. Quão desespero nós enfrentamos. Que escuridão. Multiplique por 100. Era mais ou menos isso que o Reino do Norte estava passando. Só que quando nós olhamos para este verso, nós vemos que Deus usa esta metáfora de Zebulon e de Naftali para fazer uma promessa. Porque se você já estudou a história de Israel e do Reino do Norte ou do Reino do Sul, se você der um zoom neste texto bíblico, Zebulon e Naftali não experimentaram uma libertação física. Que o povo que anda na escuridão verá grande luz. Não era sobre este povo, mas era sobre um princípio espiritual. O texto bíblico vai dizer: mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Então, nós vemos uma promessa messiânica, a qual o Senhor Deus usa o profeta Isaías para começar a construir o palco do Natal. Essas duas cidades, elas continuaram debaixo da opressão da Síria. Diferentemente do Reino do Sul, o Reino do Norte se dispersou. O Reino do Sul volta do cativeiro babilônico, a Síria e o Reino do Norte não volta do cativeiro, eles se dispersam. Então essa promessa não é uma promessa geográfica, esta era uma promessa espiritual. E nós observamos neste texto que está tratando a respeito de um futuro em que a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Esta é a região da Galileia dos gentios. Aqui nós temos o rio Jordão e nós temos o mar, citado pelo texto bíblico. E aqui nós temos Belém. Isso lembra alguma coisa? Quem nasce em Belém? Jesus. Jesus nasce em Belém. Era Ele quem viria trazer luz à escuridão daqueles que andavam em trevas. Zebulon e Naftali representava eu e você. O cativeiro representa o pecado, a escuridão do pecado.
Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasce para nos tirar da mais profunda escuridão. Mas no futuro, junto à estrada entre o Rio Jordão e o mar, se encherá de glória. O nascimento de Jesus marca essa região de glória. O nascimento de Jesus muda aquela atmosfera. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. O palco do Natal estava sendo construído há 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele já estava sendo revelado através dos profetas. Barth diz que o Natal proclama que Deus não nos abandonou na escuridão, mas se fez presente em Jesus Cristo, trazendo a luz que dissipa toda sombra e renova a nossa esperança. É isso que é o Natal. O Natal é este farol que acende a esperança no coração do homem que anda em trevas. Mateus 4, 12 a 17 diz: quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Na terra onde a morte lança a sua luz, a sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Natal é este farol que acende a esperança. Isaías 64, 4 diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Esperam no hebraico é kavá, esperar com expectativa. Natal é o farol que acende a esperança da nossa expectativa em Deus. Eu não sei como que você está chegando neste fim de 2024, mas Jesus é a luz para a escuridão da sua alma. Jesus é a luz para a escuridão do seu caminho. Jesus é a luz para a escuridão da sua vida. Talvez você já não tenha mais expectativa nenhuma para o ano vindouro, mas eu gostaria de dizer a você que desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a Ele, que trabalha em favor dos que nele esperam com expectativa. O Natal reacende no nosso coração a expectativa de um Deus que não perdeu o controle de nada. Por isso hoje nós somos chamados a praticar a esperança. Em segundo lugar, o Natal é o sussurro de Deus no caos, o sussurro de paz. Olha o que diz Isaías 9, 6 e 7. Pois um menino nos nasceu. É engraçado que normalmente um menino nasce para os pais, mas aqui nós temos algo diferente. Um menino nasceu para a humanidade. Um menino nasceu para os homens, para o mundo. Um menino nasceu para os pecadores.
Um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 6, 9 e 7 está contrapondo o rei da Síria, que governava com opressão sobre o reino do norte. E ele está trazendo a governabilidade de Cristo, que não governa com opressão, mas governa com paz, com leveza, com liberdade. E o texto ainda continua: e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Príncipe da paz. Ao contrário do rei da Síria, que promovia a opressão, Jesus trazia paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Príncipe da paz, no hebraico, Sar Shalom, detentor da paz. Ele é o próprio fluxo que intervém nas tempestades da minha alma, interrompendo toda a bravura da circunstância, fazendo com que todas elas se rendam e se dobrem diante dele. Ele é o detentor da paz. Ele não é um promovedor da paz, ele é detentor da paz, Shalom. Mas como experimentar a paz? Ontem nós ligamos o telejornal. Hoje, queda de avião em Gramado deixa pelo menos 9 mortos. 4 imóveis foram atingidos. Como experimentar a paz? Sobe para 39 o número de mortos em acidente em ônibus em Minas Gerais. Como experimentar a paz? Rios transbordam e ventos chegam a 83,2 km por hora em chuva, que deixou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção. 666 mil ficaram sem luz. Como experimentar a paz, sendo que o dólar não para de subir e isso atinge a economia do Brasil? Como experimentar a paz? Aqui são alguns retratos da situação no Brasil, mas você tem os seus. Você tem as suas situações. Estão nos porta-retratos da sua. Estão na estante do seu coração. E você questiona para mim: como, pastor, eu vou experimentar a paz com a alma tão afligida, com circunstâncias dentro da minha casa, dentro da minha família, na minha saúde, nas minhas finanças? Como experimentar a paz? João 14, 27, NVT. Eu amo esse texto. Jesus deixou um presente para nós, e ele disse assim: eu lhes deixo um presente. Natal não é dia de dar presente? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Essa paz do original Jesus está falando: eu vos deixo Shalom, Shalom. É uma paz elevada ao quadrado. Não é simplesmente uma paz superficial, é paz em dobro, é paz que completa todas as lacunas da minha alma.
Não tem um espaço da minha alma que essa paz não preencha. Um rei convocou todos os artistas do seu reinado. Alguns quadros. E ele queria a melhor definição de paz. A paz perfeita. Um dos artistas desenhou uma grama verde, um céu azul, um lago tranquilo, e outro artista desenhou este quadro. Um ambiente cheio de tempestades, cheio de ventania, onde na fenda de uma rocha havia um ninho e uma mãe cuidando dos seus filhotes. Estes dois quadros ficaram na final. O rei escolheu este quadro. Todos aqueles que compunham começaram a questionar o rei. Mas rei, por que você escolheu este quadro? Este quadro não define a verdadeira e perfeita paz. Ele disse, define, porque a verdadeira paz não é ausência de problemas. A verdadeira paz é, apesar das circunstâncias, você manter o seu coração firme em Deus. A paz perfeita não depende das circunstâncias externas. A verdadeira paz é aquela que vem de dentro, mesmo no meio da tempestade. E Jesus é essa paz. Por fim, o Natal é o abraço de Deus, é o abraço dos céus. A gente precisa ler a Bíblia com muito carinho, com muito amor. Porque tem um texto espetacular. Lucas 2, de 8 a 10 diz que naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Deixa eu chamar a sua atenção para essa expressão, alguns pastores. Agora você sabe me dizer quem eram os pastores? Você sabe definir as características dos pastores? O qual o Senhor permitiu com que os anjos revelassem a eles a boa notícia. No original ali, aquela boa notícia está ligada à palavrinha evangelho. Vamos lá? Pessoas simples e pobres. Sabe o que isso aqui me faz lembrar? As bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, porque eles verão a Deus. Quem eram esses pastores? Socialmente marginalizados. Eram homens que ficavam jogados na sociedade. Quem eram esses pastores? Eram homens sem credibilidade. Quem eram esses pastores? Eram homens exaustos e invisíveis. Observem comigo todas as características desses pastores. Pessoas simples, pobres, marginalizados, sem credibilidade, exaustos e invisíveis. Mas mesmo assim, Deus optou em revelar o Evangelho a estes homens. Trago boas notícias. No original isso aqui é Evangelho, boas novas. Deus inicia a história da redenção em Jesus Cristo.
escolhendo os mais improváveis para serem as primeiras testemunhas, provando que ninguém está fora do seu alcance. Os pastores foram revelados por Deus a respeito do nascimento de Jesus. Talvez hoje você se identifique com uma dessas características. Talvez hoje você se identifique com esses pastores. Talvez você se sinta exausto. Talvez você se sinta invisível. Talvez você se sinta marginalizado. Talvez você se sinta excluído. Porque era desta forma que estes homens se sentiam. E Jesus disse a eles, e o anjo, disse a eles: e vocês poderão reconhecê-lo pelo seguinte sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Dene disse: o Evangelho é o convite a deixar o coração de Cristo nos encher de alegria, porque já fomos descobertos, incluídos e incorporados. Agora, pastor, qual que é o segredo do Natal? O segredo do Natal sempre foi esse: eu vejo você. Por isso que Jesus veio. Jesus veio porque Deus viu a necessidade da humanidade. Jesus veio porque Deus viu que a humanidade precisava de salvação. Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo do Natal é esse: Jesus vê você, os céus veem você. Não é apenas sobre uma época do ano, mas é sobre os olhos de Deus sobre a sua vida. Foi por isso que Jesus veio, porque os olhos do Senhor sempre estiveram sobre você. E nesta noite, você terá a oportunidade, a melhor oportunidade da sua vida,